A sensação de calor intenso tem sido cada vez mais comum no Maranhão. Isso porque agosto está se aproximando, época em que o clima fica mais abafado no estado, segundo a meteorologia. Agosto ele é conhecido do ponto de vista climatológico como o mês mais seco em todo o estado do Maranhão, tanto para a região norte quanto para a região sul, né? Então, por ser o mês mais seco, por consequência você tem aumentos da temperatura, né, diminuição da umidade e essa questão da radiação solar que passa a ser mais intensa nessa época do ano por conta também da diminuição da nebulosidade. Então você tem a conjunção desses fatores fazendo com que nós tenhamos uma sensação térmica que a gente classifica como desagradável, ou seja, muito calor, né, você tem aquela sensação de abafamento em muitos casos, né? Isso é típico dessa época do ano, porque nós estamos agora no segundo mês do período seco, né? Lembrando que o período seco vai agora de junho, julho, a mais ou menos ali de setembro ou dezembro, mais ou menos, né? Então nós estamos vivendo agora o início do período seco e nós estamos aí justamente vivendo as características do período seco na nossa região, que é muito calor, muita sensação de abafamento e essa questão do sol muito intenso. Entre julho e setembro, não importa qual horário, seja de dia ou à noite, é possível sentir calor e sensação de abafamento. Resultado de que o período chuvoso chegou ao fim no Maranhão. De acordo com este meteorologista, as temperaturas costumam aumentar entre julho e setembro, período em que a umidade tende a baixar cada vez mais. No passado, nós estávamos vivendo nessa mesma época do ano a questão do fenômeno de El Niño, estava muito intenso, né? E esse fenômeno ele tem a capacidade de influenciar a estação seca, deixando a estação seca mais seca e mais quente, e a estação chuvosa menos chuvosa. É justamente o que aconteceu esse ano, né? O início do período seco ele foi bastante prejudicado por conta, aliás, o início do período chuvoso foi bastante prejudicado por conta do El Niño, e o início do período seco foi, digamos assim, potencializado por conta da influência do El Niño. Então, essa questão, de novo, das temperaturas altas, a questão do abafamento muito intenso, da radiação solar muito intensa, também estava relacionado com o El Niño, principalmente no início do período seco. Agora, como a situação dos oceanos está tendendo para uma neutralidade, principalmente no Oceano Pacífico, então a gente espera que os próximos meses a gente vá voltar para uma questão da uma normalidade. Só que é bom lembrar que a normalidade do período seco é justamente essa característica, né? Sem chuva, altas temperaturas e muita radiação solar. Ainda segundo o especialista, o que define se este período será mais seco e se as temperaturas vão aumentar além do comum são os meses que antecedem julho. A questão da temperatura ela está relacionada principalmente à questão dos oceanos que nos cercam. Você tem a questão do Oceano Pacífico e aqui pra gente o que mais influencia a nossa região é o Oceano Atlântico, essa porção tropical. O que a gente observa é que o Atlântico ele tem se aquecido bastante nesses últimos anos, né? E isso tem influenciado essa questão das temperaturas no continente, né? Então, tudo isso relacionado com a mudança dos padrões de clima a nível global e também na questão da urbanização das cidades. Então, a gente acaba sentindo isso muito mais, essa sensação de desconforto térmico muito mais na região central de São Luís, por exemplo, e das grandes cidades do que em outras regiões. E, inclusive, isso recebe o nome de ilha de calor, né? É muito mais perceptível nos centros urbanos. Então, tudo isso está relacionado. Então, de fato, essa sensação que as pessoas estão tendo, elas são perceptíveis nos registros de temperatura mesmo, né? E só que quando você tem a questão do El Niño e da Laninha atuando, você tem como se fosse uma interferência muito grande, né? Então, 2023 foi um ano quente, mas 2022, que foi um ano de Laninha, você teve por exemplo, um agosto mais frio, né, em relação à média. Então, esses fenômenos que atuam de forma global, eles têm uma influência muito grande nessas temperaturas. Nesse momento, agora aqui na capital, nós estamos vivendo uma situação de muito aquecimento, né, mas já aconteceu, por exemplo, em 2015, coisa semelhante também, né? Então, o clima vive disso, desses ciclos, né? Então, a gente observa que a gente está mais em um ciclo desse, né? E só que essa situação ela tende a cessar quando começa o próximo período chuvoso. Então, geralmente é assim, quando o próximo período chuvoso começar, a tendência é amenizar mesmo a temperatura.